A paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Meu caro irmão, este vídeo tem informações novas. Ele foi editado no mês de novembro do ano de 2010. E as coisas já estavam acontecendo lá em Jerusalém e eu não sabia. Portanto, eu estou adicionando informações novas a partir dos 10 minutos. Assista! Novamente em discussão a doutrina do véu. Eu acho que deveríamos até dar um diploma para muitos dos nossos irmãos aí que se tornaram especialistas em defender o uso do véu. Só que não há como justificar esse exagero todo no uso do véu, porque isso trata-se de usos e costumes que nada tem a ver com doutrina. Então veja bem, se você faz a leitura, o exame das Escrituras, sem considerar usos e costumes, você vai, e pior ainda, se você fizer de usos e costumes doutrinas, você vai gerar absurdos. Você quer ver um exemplo? Como não devemos considerar usos e costumes nas Escrituras como doutrina? Por exemplo, você já examinou a carta de Paulo a Filemon? Se você nunca examinou, faça a leitura. E depois você veja o que ela, nas outras cartas, por exemplo, a recomendação de Paulo a respeito do escravo Onésimo, escravo de Filemon. Se você quer fazer usos e costumes, doutrinas de usos e costumes, você deveria também estar pregando aí a escravidão. Você deveria ser um ardoroso defensor da escravidão. Por quê? Porque Paulo recomenda claramente e firmemente a escravidão. Ele mandou Onésimo voltar para a casa de Filemon, porque Onésimo era um escravo fugido da casa de Filemon, e Filemon era um irmão crente, ele era um convertido. Onésimo fugiu da casa de Filemon e se converteu em Roma, quando Paulo estava preso em Roma. Ele se converteu ao cristianismo. Paulo disse a ele que voltasse para a casa de Filemon e se submetesse à escravidão. Entendeu? Ele não escreveu uma linha dizendo: olha, Filemon, larga desse negócio de escravidão, porque isso não é da vontade de Deus. Isso é pecaminoso. Um homem explorar o outro homem. Que é isso, rapaz? Toma vergonha na cara. Não fez nada disso. Ele escreveu para Filemon de tal maneira que Filemon continuasse a ter escravos, a explorar o trabalho de outras pessoas. Veja que Paulo respeitou a cultura de Filemon, a cultura dos gregos. Ele não escreveu contra a cultura dos gregos, contra a tradição dos gregos. Ele respeitou. Então veja, o conselho para Filemon fosse que tratasse Onésimo como a um irmão. E disse a Onésimo que respeitasse Filemon como se fosse o próprio Senhor Jesus. Então, se você gosta de fazer de usos e costumes, doutrina, você deveria fazer uma doutrina também. E pregar por aí que a escravidão é uma coisa do agrado de Deus, que deve ser praticado. Nós deveríamos ter na congregação escravos e escravas. Se você não faz dos usos e costumes, que a escravidão era uso e costume no meio dos povos antigos, no meio dos gregos, onde Paulo foi levar o evangelho, se você não faz doutrina da escravidão, por que você quer fazer do uso do véu? Isso aí faz absurdos, gera crenças absurdas. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então vamos lá. Olha, veja bem. Lá no Bonfim,
lá em Curitiba, o ancião de lá, há alguns anos atrás, mandou um judeu que se levantou para testemunhar, mandou sentar. Por que mandou sentar? Porque o judeu estava usando, um negocinho na cabeça chamado kippah, entendeu? Mandou sentar. Senta lá, irmão, senta lá. Entendeu? Sabe por quê? E disse lá, porque a gente não, aqui no culto tem que ter a cabeça descoberta. Falou isso lá para o judeu. Mandou sentar. Agora, a congregação está lá em Israel, está pregando o evangelho lá em Jerusalém. Quer dizer, evangelho não, hein? Está pegando as suas doutrinas heréticas e usos e costumes também. Mas sabe o que eles descobriram lá? Andaram lá falando para os judeus que não deveriam usar o kippah, porque o cristão tem que servir a Deus com a cabeça descoberta. E muitos não voltaram mais. Não quiseram mais saber da congregação. Por quê? Porque o uso do kippah faz parte dos usos e costumes, faz parte da tradição. Então, se você quer que as pessoas ouçam a sua pregação, o que você está falando, você tem que respeitar a cultura das pessoas. Os mais velhos lá, os mais experientes, acho que é o Hermelino que está por lá, não está pregando contra o kippah. As pessoas vão ao culto com a cabeça coberta, e se quiser testemunhar, testemunha com a cabeça coberta. Porque é o óbvio, gente. Se você quer que as pessoas escutem o que você quer transmitir para ela, você não pode meter o dedo na tradição, na cultura. Senão eles não vão ouvir você. O que é isso? Presta atenção. Não podemos fazer de usos e costumes doutrinas. Não dá certo. Então veja bem, o que você está vendo aí nessas figuras, imagens anteriores, é um judeu com o kippah, com a barbicha e aquele cabelinho enrolado ali do lado. Ele faz isso dos dois lados, tá? Então veja, não é só o problema do kippah não, que temos lá na igreja da congregação lá de Jerusalém. Lá também tem o problema da barbicha. Os judeus lá usam a barba farta, usam também uns cabelinhos aqui enroladinhos e tal. Faz parte da tradição deles. Eles usam isso aí há milênios. Se você chegar lá e disser, isso não é da vontade de Deus, irmão, tem que raspar a sua barba aí, não pode usar esse cabelinho enrolado aí do lado, aí você está parecendo muito estranho, viu? Acho que você está com jeitão de homossexual, hein? Ou transexual, esse negócio não tá certo não, hein, irmão? Não pode levantar para testemunhar, não pode, irmão. Não pode vir no culto com essas coisas aí. Não vai dar. Deus não se agrada. Eles não vão te ouvir. Eles não vão às suas reuniões. Eles não vão nem querer conversar com você. Então, a gente não pode meter o dedo na cultura das pessoas, na tradição, na maneira de vestir, essas coisas. Porque senão eles não vão aceitar, gente. Usos e costumes mudam com o tempo. Entendeu? Por que a escravidão não existe mais no meio dos povos civilizados? Porque o cristianismo venceu e os usos e costumes mudaram. Mudam para usos e costumes cristãos. Mas isso tem que ser devagar, não é de um dia para o outro. Então veja bem, entenda. Por isso que Paulo não escreveu contra o uso do véu para a igreja de Corinto. Por quê? Porque o uso do véu, essa questão, era um uso local, era problema dos crentes da igreja de Corinto. Isso não era problema em outras igrejas. Outras igrejas não estavam preocupadas com o véu. Por isso que ele não escreveu uma linha. Pode ler o Novo Testamento, leia lá. Veja lá se ele escreveu para os romanos, veja lá se ele escreveu para os efésios, para os gálatas. Esse era um problema local, tá certo? O problema do véu é um problema local. Ele ia escrever contra o véu? Não ia escrever contra o véu. Por quê?
Por quê? Porque as mulheres lá, as prostitutas cultuais, rapavam a cabeça, tá certo? Entendeu? E essas mulheres estavam se convertendo. Tinha esses problemas a respeito do véu na igreja de Corinto. Por isso que ele não escreveu combatendo. Agora, isso não tem sentido. Isso, você pode... Eu estou dizendo para você que não faça uma doutrina, não use véu. Nada disso. Agora, o erro está em querer impor às outras pessoas a doutrina do uso do véu. Se uma irmã se sente bem usando véu, se ela acha que dessa maneira está agradando a Deus usando véu, use o véu então. Mas não queira impor a outras mulheres cristãs a doutrina do véu. Dizer, você não é crente, você não serve a Deus porque você não usa o véu. Esse vídeo que você terminou de ver, eu editei no ano de 2010. E por essa época, é como o povão fala, né? Da reza toda, eu não sabia um terço, não sabia nada. Mas a palavra de Deus diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. E as coisas foram aparecendo. Hoje eu tenho quase toda a informação do que aconteceu lá em Jerusalém. E eu estou falando a respeito da congregação em Jerusalém e que ela possivelmente teria problemas lá com os judeus, né? Uma coisa que eu venho dizendo desde o ano 2000, que a congregação fez duas doutrinas em 1 Coríntios 11, a doutrina do véu e a doutrina do chapéu. E eu dizia lá no ano 2000, se a congregação um dia for a Jerusalém vai ter sérios problemas. Não por causa da doutrina do véu, mas por causa da doutrina do chapéu. Porque os judeus têm por tradição milenar o uso do quipá, de ter a cabeça coberta para orar ou cultuar a Deus. Né? Então eu dizia, no ano 2000, vai ter problema se for para Jerusalém. Bom, nesse vídeo eu estou dizendo que a congregação agora está em Jerusalém e se expulsar um judeu do templo, como fazem aqui no Brasil, se fizerem isso lá em Jerusalém, vão ter sérios problemas. Eu não sabia, porque na congregação é tudo escondidinho, sabe? Tudo debaixo do pano, sabe? Escondendo os erros, os pecados, as desobediências, as heresias. Então, a derrota deles lá em Israel já havia acontecido no ano de 2005, quando o exército foi lá e botou no chão o templo que estava sendo construído lá em Jerusalém. Então, eu estou colocando esse aditivo, né, esse adendo aqui, para você saber dos fatos. Veja o que aconteceu lá em Israel no ano de 2005. Veja aí.
que teria acontecido? É o seguinte: quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país. Esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo, por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território, para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação cristã do Brasil, o que quer essa gente aqui no nosso país, o que pensam essa gente, quem são estes homens. Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o kippá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão, né? E deve ter acontecido, como aconteceu com o judeu Saulo Charabe, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba, que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação esta resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, neste ambiente, um homem com uma cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Ora, a princípio, quando analisei estas coisas que ocorreram com a congregação na construção do templo lá em Jerusalém, eu pensei que eventos semelhantes a este que eu estou imaginando aqui precisaria ter ocorrido muitas vezes. Não, mas nada disso. Basta um só evento como esse para resultar em coisas como essa. Você quer saber por quê? Porque eles são muito fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos a respeito das nossas crenças. A prova está em que, durante 2000 anos, esta nação viveu sem terra, sem um pedaço de terra para se chamar de seu, de sua pátria, seu lugar, e sobreviveu.
2000 anos no meio, espalhado no meio das nações, sendo perseguidos e maltratados. E sobreviveram. Você sabe por quê? Por causa da cultura, por causa da tradição, por causa da religião. Então, basta só um relato desses aí, na mão de um general lá do Mossad. O cara deve ter lido uma coisa dessa e falando assim, eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados, com tratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda. E em 2008, enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel. Chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos, por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer, você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Eu tenho um relato escrito, cuja autoria eu não vou revelar para não causar desabores. E o relato é o seguinte: o tempo total, desde o início, foi de 28 meses. Desde as primeiras conversações até a data de abertura. E o movimento foi o seguinte: primeiro, comprar um terreno para construir uma congregação no caminho de Jerusalém para Hebrom. E assim Deus preparou. Custo do terreno com a legalização e transferência foi de $430 mil. Alugar um local para ter um endereço em Israel, para ter os cultos e também para alojar os irmãos que viajariam em missão pela obra de Deus em Israel. Aluguel mensal de $1.200 e outros custos relativos à manutenção da sala de oração. 3. Mandar de volta para Israel o Evangelho, através dos servos de Deus do ministério de 2 em 2. Foi também enviado irmãos pedreiros e homens de Deus que deixaram suas famílias e nossa irmandade para trabalharem na parte material. Ao longo de 6 meses, nossos irmãos, junto com algumas empresas que foram terceirizadas, construíram algumas coisas no terreno, como a limpeza do terreno, a construção do abrigo antibomba, na medida de 7 por 12 metros, com 25 centímetros de concreto em toda a sua estrutura, o tanque de batismo, mais os baldrames, os muros e outros. No dia 19 de junho deste ano, após essas edificações, uma reunião com a prefeitura foi acertado com os mesmos que tudo tinha sido feito permaneceria do jeito que estava, e sugeriu que contratasse para a edificação da igreja uma empresa americana em pré-moldado, que nos entregaria a igreja pronta em 45 dias, e o que depois foi mudado e proibido pela própria prefeitura. Após a reunião na prefeitura, no dia já mencionado, no dia seguinte, 20 de junho de 2005, saiu uma ordem, não se sabe até agora de onde, e invadiram o nosso terreno o exército com grandes tratores e destruíram tudo, e estragando tudo que já se havia feito, dando um prejuízo aproximado de $200 mil, o que deixou a todos nós e nosso irmão advogado Miguel perplexo e atônito, pois em reunião no dia anterior e através de uma ata lavrada,
foi acertado o que eu já relatei. Nossos irmãos que lá estavam choraram muito. Após mais ou menos um mês do acontecido, chegou no escritório do nosso irmão. O tempo total desde o início foi de 28 meses, desde as primeiras conversações até a data da abertura. Então, para você compreender bem estas coisas que eu estou comentando, você deve assistir também o vídeo A Doutrina do Véu, parte 2, A Doutrina do Véu, parte 3 e A Doutrina do Véu, parte 4. É possível até que eu faça um quinto vídeo a respeito, mostrando que não devemos fazer doutrinas de usos e costumes. Não devemos fazer doutrinas com versos isolados. Note bem, as doutrinas bíblicas, elas têm farta documentação nas Escrituras Sagradas. As doutrinas bíblicas, elas estão expostas em vários versos e porções das Escrituras. As doutrinas bíblicas são aquelas que tratam da personalidade de Deus, da infalibilidade e inerrância das Escrituras, da divindade de Jesus Cristo, da personalidade, divindade do Espírito Santo. Tem a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, a doutrina das coisas futuras. Isto são doutrinas bíblicas, são doutrinas fundamentais. E estas doutrinas, elas são para todas as raças, todos os povos, todas as gentes, para todos os lugares, todos os tempos. Estas doutrinas não mudam. Agora, usos e costumes, sim, mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura. Entendeu? Então você não deve fazer doutrina em cima de 1, 2, 3 versinhos. Por quê? Porque vai ser problema. Isso não tem inspiração divina e não é da vontade de Deus. Veja bem, fizeram a doutrina do véu, fizeram a doutrina do chapéu. Baseado nesses versinhos, 2 versinhos só. Entendeu? Um deles até contraditório. Contraditório, a doutrina do véu, lá no verso que a mulher se cubra com o véu, mais adiante diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então, fazer uma doutrina disso divide a igreja espiritual de Cristo. A igreja universal vai ter aqueles que vão entender que não deve ter o véu porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Isso cria contenda, discussão. Isso não tem inspiração divina. A igreja que quiser usar o véu, use o véu, não tem problema. Mas não faça isso uma doutrina. Não faça isso uma doutrina. A congregação se deu mal lá em Israel por causa da doutrina do chapéu. Porque fizeram a doutrina do chapéu. Ora, se se deram mal com a doutrina do chapéu, provavelmente vão se dar mal também com a doutrina do véu. Vai haver uma sociedade, uma comunidade, um grupo, uma nação, onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça vinha a ser indecoroso, ofensivo, imoral, degradante. É isso. Então vejam todos os vídeos que eu estou fazendo a respeito desse assunto.